Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks, eu sou a Yael Bonfim. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o mercado de carbono, que é tão falado, mas que ainda gera muitas dúvidas. E quem conversa comigo é uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de créditos de carbono no nosso país, representada aqui pelo Pedro Plastino, que é da Future Carbon. Eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo deles para vocês. Ele é formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tem sólida experiência no mercado financeiro e é CBO, Chief Business Officer da Future Carbon Group, uma Climate Business Global que atua como uma plataforma completa de soluções climáticas. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao todo o time Planeta Campo também. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco mais e tirar um pouco desses fantasmas que é sobre o mercado de crédito de carbono. Prazer. Perfeito. Espero que vocês gostem bastante da entrevista. Perfeito. Muito obrigada desde já por estar aqui com a gente também. Realmente é um prazer receber vocês. A gente sempre tá vendo vocês aí nas notícias, né? Sempre fazendo diferença nesse mercado de carbono. Realmente são pessoas que atuam realmente fazendo esses projetos, comercializando. Então, realmente é um prazer ter vocês aqui com a gente para tirar essas dúvidas, que são muitas. Eu quero começar, então, justamente, né? Eu coloquei começar aqui pelo começo, que é explicando para a gente por que o mercado de carbono ele é considerado essencial para conter o avanço do aquecimento global. O mercado de carbono ele é o grande instrumento que a gente tem hoje no mundo para que a gente incentive projetos e tecnologias de baixo carbono. O que a gente tem hoje, o aquecimento global, para dar um passo antes e explicar para todo mundo, basicamente é a espessura da nossa camada de ozônio. Então a gente tem a atmosfera, dentro dessa atmosfera a gente tem uma camada de gases de efeito estufa que são essenciais para a vida no planeta. Por quê? O raio solar entra, bate na Terra durante o dia, esquenta a Terra e durante a noite esse raio solar sai. Se a gente tem uma camada muito espessa, o calor fica todo dentro da Terra. Se a gente não tem camada, o raio bate e vai embora, a gente fica vivendo num gelo constante. Então, a camada de ozônio ela tem que ter a espessura correta para que a gente contenha esse aquecimento global. O que tem acontecido desde a época da Revolução Industrial é que, com as indústrias, com as novas tecnologias nascendo, a gente tem emitido cada vez mais gases de efeito estufa, o famoso CO2, metano e por aí vai. Isso tem feito com que essa camada fique maior. Essa camada ficando maior, o raio entra e não consegue sair. Por isso que ano após ano a gente tem visto agora recentemente um calor inenarrável. A quantidade de anomalias climáticas por conta dessa mudança de temperatura tem acontecido muito. E o que o projeto de crédito de carbono ou o mercado de crédito de carbono tem a ver? O crédito de carbono ele é dado para alguém que tem tecnologias de descarbonização ou que evite jogar gases de efeito estufa na atmosfera. Por exemplo, um projeto de proteção florestal. Você está evitando que parte daquela área seria ilegalmente desmatada. Se ela fosse desmatada, ela jogaria gases de efeito estufa na atmosfera. Esse é um pouco mais lúdico a gente pensar. Um caso muito pragmático no agronegócio é o caso dos biodigestores. O que acontece? Então você tem muito a produção de suínos, muitas vezes produção de bovinos ou até mesmo de aves, que você pega todo o resíduo e coloca dentro de uma lagoa. Nessa lagoa, os olhos humanos não veem, mas está jogando 100% do metano na atmosfera. Como você faz para evitar com que esse metano vá na atmosfera? Você coloca dentro de um biodigestor. Você coloca o dejeto dentro de um biodigestor, o produtor rural sabe que passa uma semana, ele chega lá, aquele saco do biodigestor está inflado. O que é aquilo? Metano. Então você está capturando esse metano e fazendo a queima para geração de energia elétrica. Então o que você está realmente fazendo? Evitando com que o metano vá para a atmosfera, protegendo ele, e você está ganhando um incentivo financeiro, que é o crédito de carbono. Então ele é essencial, ele é a ferramenta de transferência de recursos para as pessoas, para os projetos e para tecnologias que capturam ou deixam de jogar metano na atmosfera. Então ele é o best in class, o top, o suprassumo de conter o aquecimento global hoje no mundo. É isso, ele incentiva financeiramente as atividades que jogam menos carbono na atmosfera, que conseguem capturar esse carbono. Legal. E agora, como que esse mercado está estruturado no mundo, né, atualmente? Quais os principais players? Quanto esse mercado movimenta, né? É uma realidade esse mercado de carbono? O mercado é uma realidade. A gente tem visto crescendo ano após ano.
O mercado ele começou lá no protocolo de Kyoto, lá no começo dos anos 2000, quando a gente começou essa discussão sobre aquecimento global. Como você vai incentivar essas tecnologias de baixo carbono? E ele teve um momento muito interessante que foi o Acordo de Paris, que foi assinado em 2016, mais ou menos, no qual todas as economias grandes do mundo, menos a China, assinaram se comprometendo a reduzir as suas emissões ano após ano. Isso foram os governos que assinaram, e após isso, 2016, a gente está falando que está aí, né? A gente teve pandemia no meio, enfim, faz super pouco tempo. E esses países, eles começaram a se estruturar nos seus mercados regulados, obrigando as empresas que emitirem acima do limite estabelecido a elas compensarem financeiramente comprando crédito de carbono. Então hoje você tem já economias globais já com o mercado regulado, como Singapura, as empresas são obrigadas por lei a comprarem o seu crédito de carbono. Na Europa, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a regulação está vindo cada vez mais forte. O Brasil, inclusive, está discutindo o projeto de lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para que que as empresas sejam obrigadas a comprar crédito de carbono. Então, é um mercado que ele começou de um modo voluntário e ele está vindo para uma regulação. Agora, não é mais, eu quero comprar e tal. Não, eu vou ter que comprar crédito de carbono. Então, esse é o mercado global. E o Brasil, ele está na liderança do supply. Então, o Brasil é o maior produtor de crédito de carbono do mundo, muito ainda a se destravar aqui dentro, mas os grandes compradores são as grandes empresas. Então, por exemplo, no Brasil, você tem Petrobras, este ano fez uma primeira compra de crédito de carbono. Lá fora, você tem Volkswagen, que compra muito crédito de carbono. A Shell, produtora de petróleo também. Então, você tem muitas empresas que compram voluntariamente. E elas compram do Brasil. O Brasil, eu brinco, a gente vai falar também, o Brasil é a Arábia Saudita dos créditos de carbono. Você tem crédito de carbono de todos os jeitos possíveis aqui dentro, em ampla escala. Então, basicamente, o Brasil fornece crédito de carbono para que essas indústrias façam a neutralização das suas emissões. E quanto mais ou menos é que isso está movimentando já atualmente no mundo? Hoje é um mercado que a gente já fala acima da casa de bilhões de dólares. É um mercado muito grande que a gente tem estabelecido. E eu brinco que a gente não atingiu nem a maioridade ainda. A gente está ali na adolescência, não atingiu os 18 anos. O mercado está em super formação. Então é um mercado que vai crescer muito. Tem previsões que falam que para 2030, 2050, o mercado vai bater 70 bilhões de dólares globalmente. É um mercado muito estabelecido, é um mercado muito grande. Ô Pedro, agora uma coisa que me chamou bastante atenção disso tudo que você falou é o seguinte, né? Que o Brasil, que essas empresas, hoje esses grandes players mundiais já compram os créditos do Brasil, mas a gente sempre ouve falar que o Brasil tem um potencial muito grande no futuro, mas que hoje ele ainda não estaria figurando ali entre os países que mais comercializam. Então, isso é uma verdade? Não é? Como que realmente está o posicionamento do Brasil? Perto do potencial do Brasil, a gente está muito aquém. Uhum. Os créditos ainda do Brasil, a gente tem o nosso maior ativo florestal global, que é a Amazônia, e a gente não conseguiu destravar esse potencial na íntegra. Existem pequenas operações, mas qualquer coisa pequena no Brasil em relação a crédito de carbono já é muito grande. Hoje a gente tem o sul global, que são os grandes fornecedores, que é a América Latina, África, Indonésia, sul da Ásia. Então são esses os grandes originadores de projetos de crédito de carbono. O Brasil sim é um dos líderes, mas perto do potencial que a gente tem, a gente está muito longe. O Brasil ele é colocado como potencial supplier, potencial fornecedor de 50% do mercado de carbono global. A gente não está lá ainda, mas a gente tem muita coisa para destravar aqui dentro. Então, falta muito para a gente chegar lá, mas estamos no caminho. A Future está aqui, inclusive, tentando destravar isso nesse ambiente brasileiro. E nesse caminho, para a gente abocanhar essa metade do mercado, onde que a gente está? O mercado de carbono está na adolescência. O mercado brasileiro está engatinhando ainda. A gente tem muito para melhorar. Eu brinco que aqui no Brasil a gente está passando do mercado 1.0 para o 2.0. Então, antigamente, a gente tinha projetos que eram de baixa integridade, com baixa fiscalização, eram projetos que eram feitos de uma maneira. Hoje, você tem uma profissionalização.
Hoje, um projeto de carbono, você tem 15, 20, 30 stakeholders para você lidar. Então, às vezes, contratos com 5, 6, 7 empresas para monitoramento da floresta, para impacto socioambiental. Então, os projetos eles estão, eu brinco, dando um boost. O motor 1.0 está virando 2.0. Mas a gente está indo na linha correta. Estamos caminhando na linha correta, mas bastante a se fazer. Então, você vê o governo de algum lado se mexendo, a polícia se mexendo de outro lado para coibir ilegalidades e por aí vai. As empresas de crédito de carbono crescendo cada vez mais. Então, você tem uma profissionalização, vamos falar disso. Entendi. Agora, quais são os desafios, então, né? Por que a gente ainda está engatinhando? Por que a gente já não está mais longe? E isso teria a ver com a questão da regulamentação que está tramitando aí no Congresso? Como eu disse, o Brasil é a powerhouse. O Brasil é a Arábia Saudita dos créditos de carbono. A gente tem a possibilidade, nessa nova economia que a gente está vivendo, que é uma economia de baixo carbono, de ser o líder, de mudar muito a realidade do Brasil. Eu sempre brinco que o Brasil tem como seus ativos ambientais a possibilidade de resolver o seu passivo social. Então a gente tem que trazer muito dinheiro de fora para que a gente conserve, para que a gente chegue nessa nova economia e que a gente use esse recurso muito bem, para que a gente melhore a qualidade de vida das populações mais carentes e as populações renegadas no Brasil. O Brasil ele precisa não só do mercado regulado. O mercado regulado ele vai trazer, que é o que está em discussão em Brasília, ele vai trazer mais compradores para o mercado brasileiro, que as empresas brasileiras vão começar a ser obrigadas a comprar crédito de carbono. De um outro lado, ele também vai estabelecer muito bem quais os papéis dos entes federativos. Então, da nação, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Então, falta-se sim essa articulação. Mas, por incrível que pareça, não é o que mais me preocupa. O que me preocupa, na realidade, é a integridade dos projetos. É quase que a gente brinca, a gente fala, um carro alemão. O carro alemão é bom. Um carro de um outro país, de um país X. Você já fica meio assim. O Brasil ele ainda está nesse país X. Mas a gente tem a capacidade, por conta da nossa biodiversidade, por conta das nossas florestas, por conta do nosso agronegócio, de saltar, de ir para o próximo nível e para quando a gente falar, o crédito é do Brasil, ele ser já colocado como um carro alemão. Então é basicamente isso. E o que a gente está fazendo nesse sentido para garantir essa integridade? Os desenvolvedores de projeto têm uma obrigação clara de fazer isso, que é melhorar os seus projetos. As empresas líderes de mercado no Brasil têm que dar o exemplo e comprar esses projetos que são os projetos melhores. E a gente tem também agora os mecanismos de controle. Recentemente a gente teve uma operação da Polícia Federal contra a grilagem de terras, que é a Operação Greenwashing, que prendeu pessoas que estavam fazendo grilagem de terra no Brasil. Isso é muito importante, porque você começa a separar o joio e o trigo de quem está fazendo um trabalho realmente sério, que está conservando, que aquela propriedade tem uma regularização fundiária, de pessoas que não estão fazendo o seu trabalho sério. Então eu brinco que é uma conjuntura de astros. Então cada um tem que eventualmente fazer o seu papel. O proprietário rural investir esse dinheiro bem na proteção, no impacto socioambiental, a desenvolvedora de dar as diretrizes e escrever o projeto de uma melhor integridade e qualidade, os mecanismos de controle de agirem e coibirem as ilegalidades que acontecem por aí e, principalmente, do governo dar uma resposta em relação a isso. Então, eu acho que a gente está se alinhando, a gente não está alinhado ainda, mas o Brasil está se alinhando para que a gente consiga capturar todo esse potencial que o nosso país tem. Legal. Agora, eu vi uma entrevista da Future Carbon esses dias que falava sobre a estratégia de, ao mesmo tempo, investir na globalização e na interiorização. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que isso significa, né? Essa estratégia. Explica um pouco do que é o negócio de vocês, do que é o propósito da Future Carbon. Perfeito. É muito importante isso, porque o crédito carbono, ele não está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Ele está nos rincões do Brasil, que é onde a gente olha as florestas que estão sendo ameaçadas de desmatamento, no famoso arco do desmatamento. A gente está falando nos pequenos, médios e grandes produtores rurais que estão espalhados a todo o Brasil adentro. Então, quando a gente fala de ir para o interior, a gente fala de atingir cada vez mais esse produtor rural. Um ponto aqui, eu tenho certeza que vários produtores rurais eu jamais chegaria
neles se eu não estivesse aqui conversando com eles pelo Planeta Campo. Então, a gente precisa ir cada vez mais adentro do Brasil. Hoje a gente tem uma sede em Manaus, a gente tem uma sede em Cuiabá, então que a gente consegue achar capilaridade para pegar os melhores projetos de crédito de carbono. Seja eles de conservação florestal, seja eles de biodigestores, que a gente conversou aqui também, os projetos de reflorestamento, para que a gente realmente ache essas potenciais dentro do Brasil. Para que a gente consiga trazer recurso para essas comunidades isoladas, para esses produtores rurais que estão precisando de recursos para isso. E a internacionalização, a globalização da Future é achar quem são os compradores de crédito de carbono. Então essas grandes empresas, como eu comentei, Shell, Volkswagen, Mercado Livre, as empresas que operam aqui no Brasil, mas que têm capacidade financeira de comprar esse crédito de carbono. Então recentemente a gente abriu uma sede em Londres, que é para que a gente pegue os compradores, os players do mercado financeiro que estão fora do país. Então, o nosso propósito é muito claro, é achar os melhores projetos aqui no país para levar isso externamente. Com qual objetivo? De trazer capital internacional para as comunidades brasileiras. De novo, a gente tem que usar o nosso ativo ambiental para quitar o nosso passivo social no Brasil. Exatamente, isso uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? Por exemplo, quando você falou ali do arco do desmatamento, da Amazônia e tudo mais, quando a gente olha, muitas vezes a pressão do desmatamento é justamente porque as pessoas muitas vezes precisam sobreviver e aí acabam não tendo uma opção legal para, né, realmente manterem ali as suas vidas, as suas famílias e acabam caindo nessa questão da ilegalidade, sendo ali, de certo modo, enganadas, né, por grileiros, por, né, madeireiros ilegais e tudo mais. Exatamente. O produtor rural sério não desmata no Brasil. O produtor rural que trabalha seriamente, que tem a sua regularização fundiária, ele não desmata. Os agentes de desmatamento, eles vêm sempre de fora. Eles sempre quem está na ilegalidade. E a ilegalidade, ela se absorve da falta de recursos, da falta de conhecimento das comunidades locais. Por isso que nos nossos projetos de carbono, a gente sempre tem um impacto socioambiental elevadíssimo. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se a gente tem a licença social para operar. Eu brinco que as comunidades locais, elas são a melhor polícia, eles são os melhores informantes se tem ilegalidade na região. Então, a gente destina 15, 20, em alguns casos até 50% da receita do projeto para as comunidades locais, para fazer desde do melhoramento da educação, da saúde, necessidades básicas como acesso à água, acesso à internet, acesso a muitas vezes até eletricidade, energia, mas o projeto de carbono ele dura 40 anos. Depois desses 40 anos, ele vai acabar. Se você não ativa as cadeias de bioeconomia provenientes de produtos não madeireiros, essas comunidades vão acabar voltando para a ilegalidade. Então a gente dá a vara e monta todo o ecossistema para que aquela sociedade pesque. E o que é a pesca? Ela é literalmente ativar essas cadeias de bioeconomia, como açaí, cupuaçu, madeira, com artesanato, madeira legal. Você traz todas essas pessoas para uma legalidade, para que depois dos 40 anos ou depois do tempo de projeto, elas consigam receber dinheiro ou fazer dinheiro de outras fontes que não pela ilegalidade. Então, eu brinco que a Amazônia, ela acaba sendo um jogo agora do capital institucional do bem. Antigamente, ela era o capital institucional do mal, que provocava o desmatamento, que pedia o desmatamento. Hoje, a gente tem essa possibilidade com os projetos de crédito de carbono para o capital institucional do bem. Muito bom. Agora, Pedro, você citou aí esses projetos florestais. Como é que eles funcionam? Como é que são estruturados? Esse valor que você falou que é direcionado para as comunidades, né? De quem é esse valor, né? Sim. Quem realmente recebe por esses créditos? Explica um pouquinho dessa dinâmica para a gente. Perfeito. Todo projeto de carbono, ele é de detentoria de quem está evitando o desmatamento ou quem está capturando o carbono da atmosfera ou quem está deixando de jogar o metano na atmosfera. Quem é essa pessoa? Sempre o produtor rural. Sempre a pessoa mesmo que está nesses ali. Projetos florestais? Mesmo na maioria das vezes ele acaba sendo um proprietário rural. Ele é 100% rural. do proprietário. E aí o proprietário ele precisa contratar alguma desenvolvedora, como a Future Carbon. A Future tem como modelo de negócio, a gente pode cobrar uma consultoria desse proprietário para escrever o projeto e ele fica com 100% dos créditos. Ou às vezes quando a gente faz uma análise e gosta muito do projeto, a
a gente pode colocar capital na frente. Então, a gente coloca para desenvolver o projeto. Ele não paga nada, a gente paga e pega um percentual do crédito. Então, faz-se uma divisão. O impacto social, ele só acontece uma vez que você vende esse crédito de carbono. Quando você faz a receita, você consegue dividir essa receita entre o proprietário, a Future Carbon, e os dois destinam parte do recurso para esse impacto social. Então, o projeto de carbono, ele é 100% do proprietário rural. Que aí ele vai pagar para a desenvolvedora dinheiro ou crédito de carbono para fazer o desenvolvimento, e aí a desenvolvedora, junto com o produtor rural, vão colocar dinheiro nas comunidades locais. Entendi. E aí, quando você fala desses projetos florestais em propriedades rurais, a maior parte deles hoje acaba sendo em áreas de excedente de reserva legal? Não. Quando você fala de desmatamento ilegal do Brasil, e a gente estava conversando sobre os agentes legais, ele não respeita se é um parque público, se é uma área de reserva legal, se é um excedente de reserva legal. Os agentes legais não estão literalmente nem aí para isso. Ou seja, os projetos de carbono podem sim ser feitos em áreas de reserva legal. Não precisa ser excedente de reserva legal. O que precisa se caracterizar nessa propriedade? Uma pressão de desmatamento muito grande. Então, agentes externos que estão pressionando para o desmate. Então, dos 15 projetos florestais que a gente tem no Brasil, dividido por Rondônia, Acre, Mato Grosso, Pará, Amazonas, todos eles são em áreas de reserva legal. Todos. Que bacana. Porque, literalmente, o player ilegal que está ali para fazer o desmatamento, ele não faz esse reconhecimento. Ele não fala, isso daqui é reserva legal. Não vou desmatar. Então, eu brinco que é a terceira fonte de receita para o proprietário. Ele tem da valorização da terra, ele tem da produção rural e agora ele tem da conservação florestal em áreas de extrema pressão de desmatamento. Sim, nada mais justo, já que os produtores realmente também precisam, né, ter ali um investimento, um recurso disponível para proteger de fato essas áreas, né? A gente vê aí as fazendas com brigadas de incêndio e tudo mais, então é um custo que o produtor tem para manter aquela reserva legal para ele, e isso não sai de graça, né? Ele realmente precisa investir. Bacana. Agora, como funcionam os projetos quando a gente fala que estão os projetos de carbono para agronegócio de fato, né? Sem ser esses florestais? Quando a gente olha para o agronegócio, a gente tem basicamente agricultura e a pecuária. Quando a gente fala pecuária de baixo carbono, você tem basicamente dois tipos de grande emissão, que é o animal, pelo dejeto dele. Então, pelo dejeto você consegue fazer, em alguns casos, o tratamento via compostagem ou biodigestores. Então, você consegue fazer projetos nisso. Inclusive, a Future Carbon está apostando muito nesse ano de 24 e 25 em projetos de biodigestores. Então, você, produtor rural, que tem um biodigestor ou está pensando em instalar um biodigestor na sua propriedade, entra lá, futurecarbon.com.br, e entre em contato com a gente, que a gente vai apoiar você para que você consiga maximizar essa sua receita. E aí, tem uma outra metodologia que está vindo, que é o arroto do boi. O arroto do boi, ele melhora muito com as novas rações que estão sendo criadas. Os aditivos, com os aditivos e por aí vai. Então, o proprietário rural, essa tecnologia está chegando ainda, o biodigestor já está razoavelmente pronto, já está pronto para ser escalado, mas o arroto do boi, tecnologia ainda não chegou lá em ampla escala. E se a gente colocar, por exemplo, tem essa tecnologia de aditivos, mas também tem ali, por exemplo, a inclusão de árvores no sistema, a integração lavoura-pecuária, tudo isso também entraria nessa possibilidade. Exatamente. Eu falei aqui da pecuária, do agronegócio, é muita integração lavoura-pecuária-floresta. Então, o ponto é assim, quando você faz uma monocultura e deixa o solo exposto, teoricamente, esse solo, você está desidratando ele, né? Você não está fazendo a captura de gases de efeito estufa em escala. Mas quando você faz uma integração lavoura-pecuária, que você coloca, além das duas produções anuais, você ainda coloca capim, você coloca gado, você evita com que o solo fique exposto. Às vezes na floresta, que a gente está começando a ver os desenvolvimentos. Então, em vez de você usar uma área degradada para ter pasto, você coloca o gado no meio da floresta, você tem uma absorção de carbono também. Enfim, essas tecnologias têm chegado, que é o famoso carbono no solo, que é muito simples, o conceito é muito simples. Você mede o carbono hoje no solo, de 0 a 100, quanto você tem de carbono? 20. Bom, com as práticas que você fez,
Você mede o carbono no solo, saiu de 20, foi para 60. Você tem direito a 40 crédito de carbono. E como você faz essas melhorias? Desde fertilizantes, organominerais, por aí vai, até as melhores práticas de agricultura e pecuária de baixo carbono. Sim. E é bacana que isso tudo está muito ligado à eficiência também, né? Muito. Quando você falou ali de solo coberto e tal, os produtores estão cansados de saber que realmente isso faz diferença na produtividade, na eficiência, o uso de tecnologia, de inovação. Então, tudo isso está, né, caminhando junto. Isso é muito bacana. Exatamente. Legal. Agora, me fala um pouquinho do impacto do trabalho que vocês já fizeram até aqui, né? Em termos de preservação, em termos de créditos comercializados, de impacto social. Como é que vocês avaliam essa atuação da Future Carbon? A gente está muito feliz, a empresa tem 3 anos. Vamos passar por um rebranding em breve. Então, a companhia tá muito bem. O Brasil deu um salto de qualidade nesses últimos anos. A gente é a única plataforma hoje no Brasil que olha para crédito de carbono em diversos setores. Então, a gente olha para o agronegócio, a gente olha para a pecuária, a gente olha para a energia renovável, para a conservação e reflorestamento. Então, a gente abrange tudo isso. Hoje, a gente tem mais de 60 projetos no Brasil, olhando por todas essas escalas. A gente conseguiu já levar o Brasil para fora. Então, a gente tem como compradores Volkswagen, Mercado Livre, Latam. Então, a gente conseguiu levar muito e trazer recurso para essas comunidades, tanto para os produtores rurais quanto para as comunidades locais. Hoje, a gente tem mais de 400 mil hectares privados de conservação florestal, em parceria com mais de 12, 13 proprietários. Recentemente, a gente fez uma venda grande do projeto Rio Madeira, que é o Grupo Tupá, o Grupo Leite, o Grupo Rovema, lá em Rondônia. Então, a gente conseguiu pegar a empresa lá de fora, eles foram já 2 vezes para o projeto, passaram mais de uma semana lá. Então, a gente tem conseguido não só gerar o crédito de carbono, mas fazer que a ponta final, né? Eu brinco que é o last mile, que é a quantificação disso, o crédito de carbono estar gerado e tornar recurso. Então, a gente está muito feliz. E para esse ano, por exemplo, todos os projetos gerados já estão vendidos. Então, a gente está... Enfim, é difícil achar projeto bom no Brasil, mas quando a gente acha, a gente pula de cabeça. E a marca da Future, a gente tem conseguido levar o Brasil para aquele 2.0 que eu comentei no começo. Então, a gente está muito feliz, mas com muito trabalho para vir. São 100 pessoas hoje já na companhia, aproximadamente, 70% mulheres, uma média de idade de 27 anos, então uma empresa super nova, de jovens brasileiros, mulheres que querem levar o Brasil para esse próximo passo. Então, a gente está muito feliz, mas a gente se cobra todo dia. Precisamos trabalhar mais. A gente tem visto os impactos das anomalias climáticas. A gente teve Rio Grande do Sul esse ano. A gente quem está lá no norte do Brasil está experimentando uma crise hídrica nunca vista, uma seca inenarrável. Então, isso dá vontade de a gente trabalhar mais. Às vezes eu deito no travesseiro e falo, precisava estar fazendo mais para mudar um pouco o clima. E finalizar, eu falo muito que a minha geração é a primeira geração a sentir realmente o efeito das mudanças climáticas e a última que pode fazer alguma coisa para mudar. Porque se a gente passar mais uma geração e nada for feito, o mundo vai entrar num colapso climático mesmo. Tá bom, é isso. Muito bom, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por explicar um pouco pra gente realmente desse grande panorama do mercado de carbono, de como que isso realmente pode fazer diferença para as questões climáticas e também para as nossas questões sociais aqui no Brasil. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. E fica o convite para que você e todo o time Planeta Campo conheça a nossa operação na prática. Opa, muito obrigado. Vamos lá. Convite já aceito desde já. Boa. Tá bom, então muito obrigada mais uma vez. Eu vou ficando por aqui com o Planeta Campo Talks. Obrigada pela sua companhia também. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.
Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.